Sejam bem-vindos ao canal novamente e quem cá vem pela primeira vez, seja bem-vindo, espero que goste. Hoje estou aqui para apresentar mais algumas das minhas histórias, do meu conteúdo. Desta feita vou apresentar mais um pequeno livro de contos que este foi editado durante o ano de 2020. Foi o primeiro livro que foi já editado em plena pandemia. Aliás, foi editado em plena pandemia e não era suposto ter sido. Foi também, como posso dizer, um dos livros que nunca aconteceu ter tido uma apresentação, uma sessão de lançamento. Então o que eu fiz na época foi no meu perfil do Instagram, foi na altura até no meu perfil pessoal, falar um pouco sobre ele num direto. Foi assim que decidi então falar um bocado sobre este livro, porque, como disse, ele saiu em plena pandemia, no ano 2020. A tiragem que houve na altura acabei por entretanto despachar quase todos, já que enquanto autor também tinha alguns exemplares, e acabei por quase todos eles por conseguir vendê-los na altura. E o que eu vou dizer aqui sobre este livro é ele foi sendo preparado. Isto não é próprio, isto é um livro com quatro contos. Contos esses que não são assim muito extensos e digamos que isto é uma espécie de junção, porque eles não foram escritos concretamente, na altura não tinham sido escritos para fazer um livro. Isto são algumas histórias que eu algumas fui experimentando escrever foi ao longo do ano de 2019. Quando vi que tinha, neste caso, estas quatro histórias separadas, o que eu decidi fazer então foi no fundo foi revê-las, porque algumas delas tinham-se já passado meses desde que eu as tinha escrito. Então decidi um dia rever todas elas que tinha escrito, melhorar uma coisa ou outra que achei que não estava conforme eu queria, e tratei de, no fundo, juntar os quatro contos para então serem lançados em livro. Este também foi um dos últimos livros que lancei com uma editora. Como eu já disse aqui, e como já quem me segue já conseguiu ver mesmo nas redes sociais, eu já há uns tempos para cá optei por, por publicar de forma independente, por várias razões que pronto, não interessam agora para aqui para o vídeo, mas sim, não foi o último, porque entretanto, devido a 2021 já ter ido a concurso, ainda houve mais dois que acabei por ter que os publicar através de uma editora, porque foram submetidos a concurso, ficaram entre alguns que poderiam então ser lançados, e assim foi. Falarei deles mais à frente aqui no canal. Este aqui foi, digamos, aquele
último que eu posso dizer que quase que voluntariamente que decidi trabalhá-lo com a editora. Acabou por ser até um dos meus favoritos em termos de aspecto. Como assim? O que eu quero dizer é que este livro e algumas das imagens que estão a ver são retiradas do próprio livro, ou seja, é um livro ilustrado, que é coisa que na altura eu não estava bem à espera, mas quando vi o resultado final, claro, assim ficou, porque de facto isto eram apenas 4 contos separados que eu apenas juntei e daqui resultou um livro ainda por cima ilustrado. Foi uma coisa que eu na altura gostei bastante. E, e cada conto tem uma ilustração, hum, portanto, deu, na minha opinião, deu aqui um resultado satisfatório. E eu ia dizer mais alguma coisa aqui. Eu estou aqui com o livro à minha frente e, e o que posso aqui dizer? O livro, pronto, ele foi lançado durante 2020, sendo que ele já vinha a ser preparado ali desde finais de 2019. Não tivesse sido, entretanto, a pandemia também a chegar cá a Portugal, a publicação e o lançamento foram sendo, no fundo, adiados. Infelizmente aconteceu isso comigo e aconteceu isso com N pessoas, com as quais também a própria editora trabalhava e com as quais eu mantinha contacto através de lá. Então, na altura, em 2020, ele saiu ali numa época em que, de por cima, a pandemia estava em força, digamos, e era impensável fazer uma sessão de apresentação, a não ser que fosse online. E eu acabei por fazer uma de forma independente, quase, porque tive que pensar naquilo que iria dizer e naquilo que iria apresentar, e tive também que pensar numa data, digamos, em que pudesse atrair as pessoas para ver, já que foi em direto. Não no direto, mas depois posteriormente, então a primeira tiragem acabou sendo ela aos bocadinhos hum, vendida na altura. E isso acabou por me agradar. Hum, Este livro foi o primeiro que eu lancei em pandemia, porque depois em 2021, como é sabido, ainda estava entre nós a pandemia, e lancei outros, mas eu comecei a ver que não, teria que ser mais de forma independente, porque às vezes por questões de timing, questões até mesmo do pessoal e tudo, que às vezes o que um quer não é bem o que o outro quer, então decidi distanciar-me da, das editoras e passar a fazer isso de forma mais independente. O que deu mais trabalho, mas por um lado também me satisfaz um bocado mais, porque consegui também, no fundo, ver que também fui capaz de fazê-los por conta minha e aprender mais sobre como é que se publica, como é que se faz o marketing, como é que tudo isso se processa. E não há muito mais a dizer sobre este livro, como eu disse. Ele é uma junção de 4 contos que acabaram, então, lá está, como eu disse, ser reunidos para fazer o livro. Eu não estava bem a contar em fazer um livro, mas tinha estes contos aqui um bocado, digamos, guardados, quase que esquecidos, e então pode-se dizer que é toda uma junção de coisas escritas ao longo
de 2019, conforme eu ia tendo a disponibilidade, e pronto. E passado um ano, mais de um ano até, foi então lançado. Assim decidi que seria. E teria sido antes, lá está, não fosse a pandemia. E agora, posto isto, terminada a apresentação do livro em si, eu decidi que agora na segunda parte deste vídeo vou aqui ler-vos o primeiro conto que está neste livro. É o mais pequeno deles, é também o conto que dá o título ao livro, A Batalha do Lobo, e outros contos. Esta é a Batalha do Lobo. Portanto, é um conto com suspense, terror e pode-se dizer algum drama até. Eu vou lê-lo aqui para vós, hoje dia 31 de outubro, que é a data que estou a publicar o vídeo. É um conto pequeno, sem falas, apenas narração. Portanto, é o narrador a contar a história, neste caso eu. Eu fico por aqui. Quem então quiser ouvir, fique desse lado. E eu vejo-vos no próximo vídeo. Chegarão mais vídeos ainda esta semana. Até breve. Estranhas mortes estavam a ocorrer desde há várias semanas numa vila, normalmente pacata, na qual Marco estava a passar uma temporada. Todas as noites, algum animal aparecia morto, desde galinhas até vacas, vítimas de ataques que podiam ser descritos como, no mínimo, violentos. Todos os guardas locais investigavam tais ataques, mas nenhuma pista até àquele momento. Naquela vila, uma lenda sobre lobisomens era conhecida e falada diversas vezes. Uma lenda que dizia que ainda antes de aquele lugar ser povoado pelos humanos, já os lobisomens lá habitavam. Havia quem dissesse que estes eram na verdade os ancestrais dos lobos. Já outras pessoas diziam que outrora haviam sido homens, mas que foram condenados a serem animais para todo o sempre, vivendo agora entre os comuns mortais, disfarçados. Contudo, numa coisa todos concordavam: ali, tais seres existiam mesmo. Marco, por sua vez, não se manifestava, apenas escutava tudo o que se dizia, pois ninguém podia saber o seu segredo. Só um ser vivente conhecia esse seu segredo, o seu cão rafeiro, Loki. O jovem Marco nunca contara a ninguém a sua condição de lobisomem, ou licantropo, como algumas pessoas chamavam a tal criatura, mas também nunca fora responsável por qualquer morte humana. Contudo, para saciar a fome que sentia sempre que se transformava, acabava por se alimentar dos animais que as pessoas criavam e, por vezes, de alguns outros selvagens que viviam numa mata ali perto. Podia não ter sangue humano nas suas mãos. Era completamente inofensivo para com todas as pessoas, porém, sabia que havia quem desconfiasse de si. Constantino, que era um dos moradores da vila, já estava desconfiado do jovem há algum tempo. Contudo, nunca conseguira provar que Marco era aquilo que era. Além disso, ali ninguém lhe dava crédito, pois Constantino era já conhecido por ser um indivíduo conflituoso e que gostava de brigar com tudo e com todos. Podia dizer-se que não era alguém em quem as pessoas confiassem. Certo dia, resolveu atrair até à sua casa a criatura para assim provar que esta era realmente Marco. Comprando algumas galinhas e besuntando as penas destas com cola, o homem colocou-as num pequeno capoeiro que tinha no quintal, nas traseiras da sua casa, na esperança de que tal plano funcionasse e atraísse até lá o tal lobisomem. Funcionara. Naquela noite, por volta das 2 horas da manhã, um ser peludo, mais ou menos da altura de um homem, invadira o seu quintal, indo diretamente ao capoeiro e começando assim a alimentar-se de todas as galinhas.
Constantino, que observava tudo através da janela da sua cozinha, serviu-se de uma arma que tinha consigo para tentar aniquilar a criatura a tiro. Sem sucesso, pois logo que deu o primeiro disparo, o grande animal de cor negra saiu a correr em direção à mata, não voltando mais durante aquela noite. Contudo, Constantino sabia já o que iria fazer a seguir. Na manhã seguinte, juntamente com outros 3 homens, dirigiu-se até à casa onde morava Marco e Loki, o seu cão. Bateu à porta, e quando o jovem a abriu, vinha com algumas manchas de sangue e resíduos de cola no corpo, principalmente nas mãos e um pouco na boca. Por sua vez, Constantino e os restantes homens que o acompanhavam agarraram em Marco e logo o levaram para a mata, para uma zona já longe das casas mais próximas. Lá, sem piedade, os 4 sujeitos começaram a espancá-lo, sem parar e sem lhe dar qualquer hipótese de se defender. Loki, que os seguira até aquele local, tentou a todo custo proteger o seu amigo, mas também ele foi cobardemente espancado, até cair morto no chão. Em seguida, Constantino e os seus 3 colegas cavaram um buraco, enterrando assim Marco ainda vivo, e saíram daquele lugar. Contentes com o que haviam acabado de fazer, os 4 homens festejaram em casa de Constantino até cair a noite. Na vila, toda a gente ficara a saber o que acontecera, mas ninguém tinha tido a coragem de enfrentar aquele homem. Todos tinham medo dele e do seu grupo. Entretanto, os festejos da morte de Marco duraram até altas horas da noite, acabando por ser interrompidos por algo. Vinda da escuridão, mesmo por cima do telhado da casa de Constantino, surgiu uma enorme coisa. Uma criatura animalesca, de olhos amarelos, cheios de ódio. Parecia ter marcas de ferimentos por todo o corpo e imensos resíduos de terra. Constantino e os seus colegas, que se encontravam no pátio olhando para o ser, não tinham dúvidas de que era Marco e estava ali, diante deles. Soltando um assustador rugido, logo saltou do telhado para o pátio. Os homens, por sua vez, tentavam agarrar em tudo o que conseguiam para o tentar deter, mas era em vão. Sem hesitar, a criatura logo acabou com a vida de 2 deles mesmo. Já Constantino e o seu único colega ainda vivo escaparam para a estrada, onde ficava a sua casa, assim como tantas outras, e correram, gritando por ajuda. Tudo aquilo de nada adiantou, pois não demorou muito, até que o lobisomem os alcançasse, decapitando com as suas grandes patas o colega de Constantino e desferindo vários golpes neste último e arrastando em direção à mata. Várias pessoas que haviam assistido àquela cena através das janelas das suas casas não mais viram o homem, apenas ouviam ainda os seus gritos de dor e desespero, mas também estes se foram dissipando pouco a pouco. Toda a gente sabia que Constantino não tinha sobrevivido a tal ataque, mas ninguém se importava, afinal, ninguém gostava dele. Pouco tempo depois, a polícia foi acionada. Recolheram os corpos dos 3 colegas de Constantino e encontraram-no a ele, naquela mata. Contudo, o seu corpo estava praticamente irreconhecível, completamente massacrado. Quanto a Marco, nem sinal dele. Ninguém mais o viu. Parecia ter desaparecido por completo. Loki, o seu cão, foi também encontrado na mata, pousado em cima de uma rocha, sendo assim levado por alguns dos habitantes da vila e propriamente enterrado.